especial para você, fã do esporte que está ligado aqui com a gente no canal do Esporte News Mundo. Eu sou a Nalu Dias, sou setorista do Santos, e estou aqui hoje mais uma vez para falar de uma temática que eu tenho falado bastante aqui no canal, que é sobre futebol feminino, mas hoje eu não estou sozinha, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor do que a gente vai falar. Na verdade, vocês já sabem, porque aqui não tem segredo, aqui já vai estar no título, vai estar na thumb, mas enfim, antes da gente começar para valer, eu quero fazer a introdução de sempre, falar para você que está acompanhando a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal INM, tá aqui em cima, é só você acompanhar com a gente. Também pedir para você que está assistindo aqui pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar por aí, para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundo. E eu acho que é isso que a gente pode fazer para introduzir, para poder começar o nosso vídeo, que hoje, como eu disse antes, eu não estou sozinha, trouxe uma convidada para trocar uma ideia aqui com a gente, para bater um papo bem legal sobre futebol feminino, que é uma pessoa que tem sido personagem bastante nos nossos últimos programas, que a gente tem conversado bastante, que é a Bruninha dos Santos. Então, pedi para a produção colocar ela aqui na tela para trocar uma ideia com a gente. Bruninha, muito bem-vinda. Obrigada por topar falar com a gente. E é isso, se você quiser se apresentar. Oi, tudo bem? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui no canal. Show de bola, então. Para a gente começar, eu acho que é sempre válido a gente ir do começo, para a gente poder bater qualquer papo, traçar uma história. Você é bem novinha, você está com 19 anos agora, mas você já tem uma trajetória mais longa no esporte, assim como boa parte da galera que começa muito cedo no futebol. Você começou nas quadras, na real, você começou no futsal, com o tempo você acabou migrando para o campo, você passou pela base da Chapecoense, depois você foi para o Inter, hoje você está no Santos, e desde o início dessa sua trajetória aí no campo, você teve passagens também pela seleção da base, então você viveu muita coisa, você já tem uma bagagem bem extensa para a idade que você tem. Mas a fita que eu quero te perguntar eu quero ir um pouco além desse processo profissional, enquanto a construção de uma carreira até no esporte, até porque se tratando de futebol feminino, a gente sabe que tem muitos desafios que vão além do que a gente já espera nessa vida de construir uma carreira enquanto atleta, que vão desde o investimento, das oportunidades, até o próprio preconceito de ser uma mina praticando um esporte que é tido por muito tempo como um esporte masculino. E aí eu queria saber de você como foi esse processo, quando que o futebol realmente se tornou uma profissão para você, como foi o apoio da sua família, como foi sair do seu estado natal, da onde você morava, para ir para um lugar novo, enfim, você contar um pouquinho desse processo para a Bruninha, de como foi. Claro, então, como você falou, dentro do futebol feminino a gente tem muito dessa história de preconceito na questão de que as pessoas julgam muito, até porque a visibilidade é um pouco pendente no futebol feminino comparado ao masculino, e é uma coisa que está evoluindo, mas ainda está num processo lento, mas que a gente já vê algumas melhoras. Mesmo assim, no tempo ainda que eu estava projetando a minha carreira, como você falou, no tempo que eu estava tentando entender se realmente era isso que eu queria para minha vida, isso era muito, ainda estava muito fraco. E era uma dúvida, assim, a gente tinha essa insegurança, até na parte dos meus pais, porque eles eram as pessoas que iam me apoiar e iam fazer a base de tudo para que eu pudesse crescer. Então, da parte da minha família, muitas pessoas de fora julgaram isso como, cara, vocês estão, talvez seja equivocado a decisão que vocês estão tomando, porque é uma menina, é um esporte que é de menino e que talvez não dê certo, entendeu? Mas era um sonho meu desde pequena. Eu comecei que nem você falou, eu comecei nas quadras. Com 8 anos eu comecei a competir mesmo futebol feminino, meninas contra meninas, isso na minha escola, né? Então a gente teve bastante, até uns 12 anos, por aí 13, era mais um momento assim que até um dos meus professores sempre falavam, cara, esse é o momento que a gente não pode levar ela já com 12 anos para fazer um teste, para fazer alguma coisa, porque esse é o momento da transição do atleta, você está decidindo ainda o que vai ser. A gente é muito nova, então, tipo assim, vai ter momentos que a gente sonha com muitas coisas, mas não necessariamente é isso que a gente quer para nossa vida, então eles precisavam ter esse jogo de cintura para entender o que eu realmente queria e se realmente era o meu sonho. Então aí por 13 para 14 anos eu já comecei a fazer os meus primeiros testes, já comecei a avisar um pouco mais dos clubes, onde que o futebol feminino era um pouco mais visto, o que eu ia preferir, se era
futsal ou futebol de campo, e minha preferência sempre foi campo, até porque entre essa questão de visibilidade, a falta no futebol feminino já era absurda. E aí, pro futsal ainda era menor, então, tipo assim, Uhum. cara, era uma coisa muito difícil. E os meus pais me ajudaram muito nessa questão, por estudar bastante, para a gente tentar entender como estava rolando tudo, a evolução, e seria uma profissão para mim futuramente. Mas desde pequena, os meus pais sempre tiveram no meio esportivo, a minha mãe já jogou, meu pai já jogou, então eu já cresci no meio do futebol, no meio do esporte, gostando pra caramba, e fui evoluindo, assim, foi numa crescente. As coisas foram acontecendo, tive uma semana dentro do Coxa, que é o Curitiba Futsal, que é da cidade de Curitiba mesmo, que é vizinha da minha cidade. Fiquei uma semana lá e logo descobri a peneira para Chapecoense. Então fui para lá e aí comecei a dar continuidade assim na minha história dentro do futebol mesmo. Que aí foi lá onde eu mesclava entre futsal e futebol de campo. E aí foi onde eu vi que realmente podia se tornar uma profissão, meu sonho poderia se tornar realidade pelo fato de ter competições femininas, das pessoas estarem vendo. E é um negócio bizarro, porque a minha primeira convocação com a 17 foi através de uma seletiva e eu nem sabia que existia a seleção de base. Então, tipo assim, meus pais ficaram sabendo que ia ter a peneira, ia ter a seletiva com mais de, sei lá, 200 meninas, era absurdo de tanto de meninas que tinham para eles olharem, e a possibilidade era muito pequena de entrar. Mas a gente foi lá e viu, eu falei, cara, tipo, que doido, né? Tem isso, e é uma coisa que as pessoas não mostravam, não tinham isso. Então foi mais ou menos nessa evolução aí. Acho que é muito importante, mas realmente teve essa falha, essa dificuldade na minha vida também, não só na minha, como de outras atletas. Boa. E aí, mano, que bom que você teve. Eu acho que esse apoio da sua família, principalmente que você e eu me coloco também nessa geração que a gente começa a ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de visibilidade. E aí, nisso de você ter um espaço maior para poder desenvolver essa sua carreira e poder trabalhar um pouco mais nisso, que você viu que você queria levar como profissão, eu vou puxar um pouquinho pro meu lado, porque como eu sou setorista do Santos, eu vou puxar um pouquinho Sim. nessa pauta. Você chegou nas Sereias da Vila no início dessa temporada, e aí você veio para o que a gente pode colocar, analisando de uma forma mais superficial assim, em um dos cenários mais competitivos do futebol nacional feminino, que é o futebol paulista, que é um espaço muito grande, é muito forte, especialmente no feminino. E aí eu queria saber de você, lógico, de forma alguma diminuindo o futebol feminino do Sul ou de qualquer outro lugar, Sim. como foi para você essa mudança de vir para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, para jogar, não só de mudar de equipe, mas também de vir de um lugar. É um baita caminho de você vir do Sul para jogar aqui no estado de São Paulo. E também como você vê esse momento da sua carreira aí, com 19 anos, jogando no principal das Sereias, e aí competindo diretamente com equipes tipo campeã brasileira, vice-campeã da A2. Se vir para São Paulo mudou um pouco a sua cabeça de como está funcionando o seu momento no futebol feminino e como que você representa isso? Eu posso dizer que mudou totalmente. Eu até estava pensando nesses dias que em 5 anos eu saí da minha cidade e cheguei no Santos e tive as minhas convocações, então foi algo que aconteceu tudo muito rápido e um momento maravilhoso. A partir do momento que eu escolhi o Santos, eu sabia que o Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, um campeonato que dá oportunidade de formação de atletas, que dá visibilidade para as meninas estarem jogando. Então, como a mesclagem entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista acontece muitos jogos, muitas partidas, eu sabia que eu ia ter a oportunidade, pelo menos, de jogar um dos campeonatos. Esse era meu principal objetivo. Não imaginava que eu conseguiria ganhar o espaço que eu ganhei, mas sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito. Mas, claro, respeitando todos os momentos, eu sabia que eu era nova, era uma atleta nova, que eu ia chegar e ia disputar com grandes jogadores aqui dentro, como ainda acontece, é uma disputa sadia, disputa que faz a gente crescer. Então eu sabia que isso ia acontecer, mas só pelo nome Santos, pela camisa do Santos, a gente sabe que é um clube gigantesco, visto pelo mundo, muito respeitado e com grandes atletas, com um elenco gigante.
Então, sabia que seria uma oportunidade muito grande de, pelo menos, fazer parte disso, de crescer junto e poder ter a oportunidade de atuar e ser um pouco mais vista, né? Até pela minha idade, acho que era o momento do boom, que eu precisava tomar uma decisão entre ficar dentro de uma caixinha ou sair dela e, tipo, mostrar o meu potencial. Então, foi muito importante. Essa temporada está sendo maravilhosa, melhor da minha carreira, assim, sem dúvidas. Me trouxe grandes feitos, me trouxe convocações, me trouxe experiências novas, experiências que com 19 anos eu acho muito importante eu ter essa idade e já poder disputar campeonato jogar ao lado de Cristiane, jogar ao lado de Kathleen, jogar ao lado de meninas que, caraca, elas que fizeram o futebol feminino estar aqui até hoje. Cada um Sim. teve uma mãozinha para fazer ele crescer. E a gente que é nova, a gente está pegando um pouquinho delas para poder fazer o futebol feminino continuar nessa evolução. Então, particularmente da minha parte, está sendo maravilhoso. Gratidão ao Santos pela oportunidade e continuando trabalhando cada vez mais, porque os nossos sonhos se renovam, né? Então, a partir do momento que eu alcanço um, eu já estou em busca de outro e a gente precisa ser assim, evolução constante. E aí, você falou disso, né? De estar jogando do lado de gente tipo a Cris, a Kathleen, gente muito grande que fez a história do futebol feminino, que é uma galera que tipo, veio quando. Se o que a gente tem hoje, a gente já tem que fazer um corre muito grande para ter espaço. Quando elas vieram, o cenário era pior ainda e elas fizeram tudo isso na marra e na fé e na garra, dando a cara a tapa mesmo. E aí, sobre isso que você falou, um tempo atrás a gente tocou uma ideia com a Tati Silveira aqui no ENM também, e uma das pautas que a gente abordou foi muito sobre a representatividade, de como um tempo atrás você não tinha mulheres no comando, nos cargos de chefia, ali nos backstage, na diretoria do futebol, e isso vem mudando pouco a pouco, a gente vê que cada vez mais a gente está conquistando os espaços que são nossos, que a gente tem que conquistar sim, porque se tem um espaço ali, a gente vai conquistar, porque nada vai impedir a gente disso. E aí eu acho que é um processo muito importante que a gente passa hoje, que não é só de ver ex-jogadoras assumindo essas funções, mas também de ver mulheres se encorajando de estudar sobre, de falar sobre isso. Gente que não necessariamente viveu do futebol no passado, porque às vezes não teve uma oportunidade, não teve apoio, mas que hoje estão correndo atrás de realizar esse sonho, estão se profissionalizando, estão estudando para poder trampar com isso. E aí, pensando nisso, né, nesse meio, dando uma olhada rápida, você teve muitos contatos com mulheres que representam muito do lado do gramado, né? Você me corrige se eu falar alguma bobeira, mas a Camila Orlando te treinou na época do Internacional, quando vocês foram campeãs do Sub-18. Teve a Cris Lessa quando você chegou agora no Santos. Tem a própria Tati agora, a Suelen, que falou de você ontem, foi ontem, né? No pré-jogo do Juventude contra o Santos. Então, você teve uma galera aí por perto de você que, mano, representa muita coisa. São mulheres em cargos de chefia que estão ali tendo um contato direto. Então, eu queria saber de você como que é ter essas referências femininas na beira do campo ali, qual que é o impacto que isso tem para você, enquanto atleta, de ter outras mulheres comandando a equipe, e até porque eu pergunto muito disso porque a galera que não teve essa referência fala muito de como isso fez falta, de como, às vezes, ter uma outra mulher ali do outro lado muda completamente o cenário, assim, óbvio, não, novamente, não diminuindo os excelentes treinadores que a gente tem no futebol feminino e no futebol masculino como um todo, mas ter uma mulher ali do outro lado faz total diferença para quando você é uma mina, especialmente começando nesse rolê. Então, eu queria saber de como foi para você ter essas mulheres ali do outro lado e o que isso representa. É muito questão de valorizar o trabalho, né? Nós atletas, a gente já sente essa dificuldade desde pequenininha. Muitas meninas são bloqueadas desde os 9 anos de idade, 8 anos de idade, por esse julgamento de mulheres estarem trabalhando de certa forma com a profissão de homens. E isso foi algo que bloqueou muitas mulheres de trabalhar com isso, que amavam o futebol feminino e acabaram deixando de estudar por essa questão, né? E eu acho isso horrível, não deveria acontecer desde o começo, mas assim, acontece, a gente está lutando para que isso mude. Você perguntou sobre a parte das treinadoras, de ter passado com treinadoras mulheres. Eu acho isso muito, muito bom, assim, a maioria da nossa comissão agora aqui no Santos, no futebol feminino, são mulheres, e a gente sente um afeto melhor, assim, porque as mulheres se entendem, né?
Então, não desmerecendo o trabalho dos homens, tive grandes treinadores também, mas é uma questão de que a gente já se entende no olhar, então o trabalho e de entender também que o fato de ser homem ou ser mulher não diferencia o seu trabalho, a sua capacidade de impor uma forma de trabalho dentro do futebol. Não, independente, só porque você é mulher você não vai entender de futebol. Muito pelo contrário, a gente joga, a gente estuda futebol, a gente faz de tudo e a gente tem a mesma capacidade. E eu acho isso muito importante. Aqui dentro do Santos a gente tem as mulheres aqui dentro e eu vejo o quanto isso facilita. Por exemplo, as nossas coordenadoras da CBF é a Duda Luizelli e a Aline. Então a gente sente que isso fortalece o futebol feminino por ter duas mulheres no comando, na frente do futebol feminino, representando muito bem, e são jogadoras que entendem sobre isso, são jogadoras, são ex-jogadoras que já passaram por tudo isso, já sabem da dificuldade do futebol feminino, tem uma história por trás de tudo isso e também ajudaram. Eu vejo como a nossa supervisora, a Aline Xavier, ela é, pequenas coisas, detalhes que diferenciam numa viagem, ela sabe do nosso cansaço, ela sabe do que a gente necessita na hora, isso facilita demais. Então, é diferente de uma pessoa, talvez, que nunca esteve no futebol feminino tomar esse posto e talvez esses pequenos detalhes acabar atrapalhando um pouquinho, entendeu? E estar com mulher sempre é um privilégio, uma forma de representatividade do futebol feminino. E é sempre muito bom ter as mulheres representando e mostrando que elas são capazes de exercer esse cargo. Show de bola, muito bom. Eu vou mudar um pouquinho a pauta, mas eu vou ainda ficar um pouco no que você tinha falado, que era de futebol de base, de ter mais espaço na base para as meninas agora. Eu acho que é um desafio muito comum que a gente escuta de jogadoras, de novo, que hoje já estão consolidadas, é sobre não ter tido exatamente um caminho por onde começar. Quando um menino sonha em ser jogador de futebol, o caminho é muito claro. Você vai para as escolinhas, você vai para as peneiras de base, e aí você começa a construir isso. O que para as meninas até um tempo atrás não era algo tão claro, não era algo que era tão real, não era tão possível isso acontecer. E aí a falta de apoio, de novo, ela vem de muitos lugares, né, diferentes. Ela vem dos clubes, vem das instituições, vem da sociedade como um todo, que felizmente vem mudando muito. A gente tem muito caminho ainda, a gente tem muita coisa para fazer, muito corre para fazer, até chegar no pé de igualdade que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer para o futebol feminino. Mas definitivamente a gente teve um avanço muito bom, especialmente nos últimos anos. E hoje a gente tem mais equipes femininas no cenário competitivo nacional, a gente tem mais competições de base, como eu falei antes, você foi campeã do Sub-18 com o Internacional lá em 2019, e aí uma coisa que é muito legal da gente pensar na base, e aí eu acho que casa colocar você como exemplo disso, é que a base está começando a dar efeito, né? A gente tem meninas da base que estão vindo para as equipes principais agora, porque tiveram oportunidade, porque tiveram um caminho para trilhar ali. E às vezes, sem a base, a gente não teria como ver um futebol tão bem estruturado hoje nas minas da sua idade, com aí os seus 18, 19 anos, até às vezes menos. E aí eu acho que isso é muito legal porque a gente começa a ter um caminho mais claro dessa nossa geração para frente, de que se uma menina quiser sonhar em ser jogadora de futebol, ela tem um caminho um pouco mais claro para poder trilhar e mais estruturado para ela poder fazer isso. E a minha pergunta é justamente sobre isso, de como você vê esse impacto que o futebol feminino tem tido nesses últimos anos, agora com mais oportunidades direcionadas para as meninas que estão em idade de jogar nas categorias de base, com mais condições, com mais visibilidade e tudo mais, e principalmente como isso impactou em você, assim, como a base se fez necessária para que uma menina, uma mulher de 19 anos, tenha a maturidade que você tem hoje em campo. Eu acredito muito no processo de base. Muitas meninas me perguntam sobre a minha história, de como eu comecei, como foi tudo. E muitas cidades falham muito nessa questão de ter o futebol feminino. Muitas meninas me chamam na questão de, cara, eu queria muito ser jogadora, mas acho que o primeiro ponto é sobre família. Quando a sua família já não aceita, já é um bloqueio enorme, até pela questão de idade, ser menor de idade, você não tem como sair da sua cidade, você não tem, talvez, um ganho salarial para se manter sozinha. E, querendo ou não, é um confronto contra a sua família, isso é péssimo.
e as meninas já começam a lutar desde cedo contra isso, muitas meninas que eu conheço. Mas entrando no assunto de processo de base, é muito importante. No meio da pandemia, a gente já teve uma live com a Pia, e ela falou sobre isso, ela falou sobre a importância de ter esse processo, porque amadurece o atleta, mesmo com pouca idade, a gente já ganha experiência, a gente já aprende a lidar com os nossos sentimentos dentro de campo, a gente já sente um friozinho na barriga desde cedo ao entrar em campo, a gente já aprende a se preparar mentalmente, a gente já começa a ter essas experiências de como a partida acontece, como a gente tem milhares de sensações dentro do jogo, e é diferente de colocar uma menina de 17 anos para jogar no profissional sem ter o processo de base, ou até mesmo colocar uma menina que teve todo o processo de base certinho, bonitinho, ela vai chegar muito mais preparada, isso é nítido. E eu conheço atletas de 30 anos, 30 e poucos anos que não tiveram isso e hoje se sentem limitadas, porque deixaram de aprender muitas coisas, então, mesmo assim, se destacam pelas suas características pessoais, individuais, mas que faltava um pouquinho. Talvez se tivesse isso desde cedo, elas se formassem de uma outra maneira ou estivessem preparadas antes para esses momentos. Então, o meu processo de base foi desde os meus 13 anos que eu comecei a jogar, já comecei a competir e já comecei a ter todas essas experiências. Depois que eu tive o processo da seleção, eu fui aprendendo um pouquinho em cada canto, fui amadurecendo, fui começando a entender. Isso vem muito da disciplina e do quanto o atleta quer estar onde está e quer aproveitar a sua oportunidade. Mas tudo isso é uma junção. Se você tem um processo de base, cara, a atleta vai estar mais preparada e vai estar pronta o quanto antes possível. Dependendo dos treinadores, claro, tem tudo um protocolo por trás, mas é muito diferente você ver um atleta que não teve o processo de base e um atleta que teve. É nítido a diferença e as dificuldades que uma tem para a outra. Então, acho muito importante. Para mim, está sendo muito importante, porque eu ainda sou base, eu ainda sou sub-20 e tenho tudo isso comigo. Então, querendo ou não, foi um processo feito há anos atrás que agora está refletindo muito bem. Boa, e aí, disso que você estava falando da base, né? Eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito clara pra gente, da importância da base mais uma vez, nessa última data FIFA, porque entrou muita menina novinha, muita menina que fez base com você, inclusive, e que a forma como vocês entraram em campo é muito segura. Vocês mostram um comportamento muito maduro de não parece que tem aquele nervosismo de o que eu vou fazer por ser, tô começando aqui agora. Passa muita segurança e é muito legal a gente ver isso. E aí, falando um pouquinho dessa sua convocação, né, pela primeira vez para a seleção principal, para a categoria principal da seleção feminina, você está jogando num elenco ali que tem Marta, que tem a Érica, que tem a Tamires, e aí, pensando num cenário mais voltando para o clube, voltando para o Santos, você joga com a Cristiane, você joga com a Kathleen, igual você falou antes, você estava jogando com a Solly James até agora, você está sendo treinada pela Tati Silveira, na seleção você tem a Pia, então, eu, olhando de fora, enquanto produtora de conteúdo e também como torcedora, acho que acima de tudo, a gente vê em vocês, nessa nova geração, eu acho muito difícil colocar nova geração, porque eu sou dessa mesma geração, mas nessa nova galera que está chegando, é muito como um momento muito legal desse nosso período enquanto seleção feminina, porque vocês começam a dar os primeiros passos para o futuro da modalidade, mas ao mesmo tempo vocês ainda têm a oportunidade de ter uma troca muito legal com quem já sabe muito, com quem já viveu muito, né? Tem muita gente muito experiente ali do lado de vocês e que o que a gente vê aqui do lado de fora, pelo menos, é que existe muito esse sentimento de troca mesmo, de que elas querem colocar vocês em um terreno que, ao mesmo tempo que seja muito desafiador, porque é um momento desafiador, vocês estão dando um passo muito grande na carreira de vocês, elas tentam deixar um ambiente mais amigável, um ambiente de ensino mesmo, onde, tipo, tá tudo bem você experimentar e você aprender na prática, não é um problema ter isso. Inclusive, acho que você falou disso na sua entrevista pós-jogo, né, que a Pia comenta muito sobre a fita é entrar e fazer em campo o que vocês treinaram, tipo, errar vai fazer parte e tá tudo bem errar. O lance é não desistir e continuar indo atrás de fazer o que vocês estão treinando. E eu queria saber muito como é esse processo dessa troca, assim, como que é jogar e trabalhar
ao lado de gente que representa tanto, igual a gente estava falando antes, é gente que deu a cara a tapa quando mais ninguém dava, e que elas foram atrás de fazer o rolê na garra porque elas queriam muito fazer. E aí, se isso facilita o processo para vocês que estão chegando agora, como isso afeta vocês, enfim, como é esse processo de jogar tipo, ao lado de gente tão grande? Primeiro, a gente esconde muito bem nas horas que a gente não tá nervosa, porque eu, particularmente, eu estava nervosa na minha primeira partida, isso é normal, e é uma experiência a mais que eu ganhei, eu sempre levo como experiências, tive a minha primeira experiência, e sobre essa troca com as atletas, são mulheres que se importam com o futebol feminino, que estão ainda jogando por amor à camisa, ao clube, à seleção. Então elas têm essa troca porque elas já estão vendo. A Cris sempre comenta muito, cara, você vai ser o futuro da seleção, você vai ser o futuro do Santos. Ela tem essa troca com as meninas até mais novas que eu, e eu acho isso muito legal, porque quando a gente chega no clube, a gente fica pensando, cara, tipo, eu tô do lado da Cristiane, eu tenho, cara, tipo assim, eu não ganhei nada ainda, eu tô do lado da Cristiane, que foi artilheira das Olimpíadas. Isso é muito fera mesmo. Então é um olhar nosso de admiração e uma vontade de aprender, assim, sabe? Tipo, cara, de conviver com a Cris é maravilhoso, porque a gente vê o quanto ela é dedicada, o quanto ela se esforça, o quanto ela é uma capitã real, assim, de comandar o time, de saber levar. E na seleção também, estando com a Marta, o nervosismo vem, só que ao mesmo tempo, cara, tipo, entra em campo leve, entra em campo porque se você tá aqui é porque você já teve um trabalho antes e você tá no momento certo de colocar isso em prática. E se você tá jogando do lado de uma Cristiane, se tá jogando do lado de uma Marta, de uma Érica, cara, o jogo vai ficar muito mais fácil para você. Então, essa troca teve muito, ainda tem muito aqui com a Cris diariamente, com as meninas mais velhas, porque elas ajudam muito a gente. E na seleção não foi diferente. As meninas super, até meninas que não me conheciam, foi me conhecendo pela primeira vez, foram conversando, tentando entender. E elas sabem que a partir que provavelmente elas se aposentem antes de mim, então elas tentam passar o máximo possível de informações para que a gente já amadureça. Então é nessa questão de se importar com a geração que vai representar o futebol feminino futuramente. Eu acho isso incrível. E já que eu falei desse contato que você tem com essa geração acima, né, com essa galera que fez o futebol feminino que a gente tem hoje, num contraponto, você é essa nova geração que está chegando agora. E é uma geração que tem uma potência muito grande, muito por conta disso que a gente tinha falado da base, desse preparo, desse contato com essa galera que veio antes e que abriu o caminho para vocês estarem onde a gente está hoje. E aí, tanto, você tem isso tanto no cenário mais local ali, com a Daltoé, a Gutierrez, a Laurinha, a Gi Fernandes, tanto no cenário da seleção feminina, que a gente pôde ver agora na última data FIFA, tinha você, tinha a Angelina, tinha a Caroline, a Ari Borges, a Lauren, a Nicole, e aí vocês já chegam sendo muito decisivas, isso é uma coisa muito legal, vocês chegam na sua assistência, com gol, chega com uma presença de campo que é muito legal de ver em meninas tão novas, porque, de novo, quando a gente vê que vai entrar gente nova, tanto em idade quanto em rodagem mesmo ali, a gente espera que vai rolar aquela insegurança, que vai errar lances e tudo mais, e vocês, a gente sabe que vocês têm essa liberdade muito grande de se errar, tá tudo bem, mas parece que a postura é muito legal de ver, a postura de realmente de abrir o peito e de encarar. E aí, por isso que eu queria fazer uma pergunta que é justamente sobre essa renovação da seleção feminina, que é pauta desde a Copa de 2019, né? Se não me engano, teve aquela fala da Marta que a gente não vai ter uma Marta, uma Firmina, uma Cristiane para sempre, e que isso foi uma coisa que me pegou muito, porque foi numa época que eu estava começando a produzir conteúdo e acompanhar o futebol feminino de forma mais profissional, e é uma coisa muito legal porque realmente não vão ter elas para sempre. E a gente precisa olhar para vocês que estão chegando agora, que, igual você acabou de falar, são o futuro da seleção e são o futuro do futebol feminino nacional. E aí não é simplesmente passar os grandes eventos e as grandes finais, e passar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, televisionar isso, é ter mais visibilidade, é ter mais patrocínio, é realmente passar um campeonato como um todo, é a galera seguir vocês nas redes sociais, é dar apoio e dar visibilidade de verdade. E aí eu queria ver como você vê essa renovação acontecer, essa transição dessa geração que, meu, não tem o que a gente falar, é uma geração que a gente cresce admirando, assim, de, meu Deus, é a Marta, a Cristiane, para uma geração como vocês que está chegando agora com muito gás, vocês chegam de peito aberto e vamos para cima e vamos conquistar.
e essa geração dos anos 2000, né, que chegando na principal. Como você projeta esse futuro dessa nova galera que tá vindo? Acho que da mesma forma que as meninas mais experientes, como a geração de Marta, Formiga e Cristiane, lutaram muito pelo futebol feminino, a gente vem agregando, a gente vem com a mesma força que elas tiveram nos anos passados, com a força de querer levar o futebol feminino. Porque é como você falou, agora é um momento que antes eu admirava, agora eu sou admirada também, então a responsabilidade já se torna maior porque também tem outras meninas vendo a gente, dentro da seleção principalmente, porque são milhares de pessoas assistindo os jogos, meninas sonhadoras que também sonham em estar onde a gente está. Bom, a gente teve pequenos probleminhas técnicos aqui, o EAD faz parte do home office, mas a gente está de volta. E aí a Bruninha estava falando um pouquinho mais sobre como ela projeta essa nova geração vindo, essa geração que tem ela, que tem toda essa galera que participou das categorias de base e que agora estão chegando nas categorias principais do futebol, e como que rola essa renovação na seleção feminina funcionar, e também no futebol feminino como um todo, dessa galera nova chegando e representando agora, sendo os novos as novas fontes de representatividade das meninas que ainda querem vir. Então, eu acho muito importante, a nova geração vem buscando muito, assim como Marta, Cristiane, Formiga, essas meninas que já tem uma geração que lutou muito pelo futebol feminino, a gente vem para agregar e vem para lutar da mesma maneira. A gente, todas são meninas que amam o futebol feminino, amam o que fazem, a gente ama a nossa profissão. Então, com certeza, a gente vem para agregar dessa maneira. E, como eu tinha falado, ao mesmo tempo que a gente via essas meninas de uma forma de admiração, a gente sabe que agora a gente também é inspiração para outras meninas, então esse trabalho é muito importante dessa transição. A gente sabe do peso que tem vestir a camisa do Santos profissionalmente, defender as cores da seleção brasileira também. Mas é como você disse, a gente chega para agarrar a oportunidade, são momentos que são únicos e a gente precisa desfrutar da melhor maneira possível para se manter dentro da seleção, dentro do clube, representando muito bem. Show. E aí, a gente já conversou bastante, a gente já deu uma meia horinha aqui. E aí eu vou começar a encerrar então, né, encaminhar para a gente poder encerrar. Eu vou fazer uma última pergunta, uma pergunta um tanto quanto ousada, não tem muito um certo ou errado. Talvez você fique um pouco em cima do muro, porque é uma pergunta um pouco complicada, mas não tem problema, porque faz parte, não tem muito como cravar isso. E aí, eu reforço que o que eu vou falar é com base na minha visão, enquanto tanto produtora de conteúdo quanto espectador do futebol feminino como um todo, é uma visão externa, obviamente, mas que quando a gente fala de seleção feminina, a gente sabe que existem posições ali que, pelo menos por um tempo, já tem as donas, né? Vai ser muito difícil a gente substituir. Por exemplo, eu acho muito difícil a gente hoje pensar o ataque da seleção brasileira sem ter a Debinha ali na frente, por exemplo, assim como também é muito difícil a gente pensar uma convocação onde a gente não tem a Tamires jogando ali, seja na lateral esquerda, seja um pouco mais avançada, mas ali comandando o corredor do lado esquerdo. Porém, em contraponto a isso, existem posições que, mesmo tendo bons nomes nessa competição, acho que a gente não consegue ter alguém que realmente coloca a plaquinha e fala: esse lugar é meu e eu que domino essa posição. Por exemplo, hoje, eu vendo, enquanto pessoa que analisa o futebol feminino, por muito tempo a gente teve a Bárbara no gol, como absoluta. Hoje eu acho que a Lele já vem aparecendo mais vezes como titular e realmente é uma renovação que faz parte, é uma coisa natural do futebol como um todo. E aí eu lanço um questionamento, que eu vi que você já deu uma risadinha, porque você deve imaginar o que vem por aí, mas eu queria saber de você hoje ali na sua lateral direita, como que tá a situação, assim, se você acha que tem espaço para você, se você acha que você tá correndo nessa corrida aí por uma vaga, ou se não, vamos devagar, cheguei agora, tem gente que tá mais tempo nesse corre, então vamos com calma. Cara, eu também queria saber, acho que essa pergunta é boa pra Pia, na real. Não, mas brincadeiras à parte, dentro da seleção é muito difícil de responder isso, não tem certo ou errado, como você disse. A gente, estando lá dentro da seleção, é sempre lutando de uma forma saudável pela posição. E, como eu disse, mesmo assim, mesmo a gente tendo essa disputa de posição,
a gente tem a troca normal, eu com outras laterais, a gente está ali no dia a dia e a gente se ajuda porque isso é prol do nosso país, é prol da camisa, do nosso amor. Então, a gente tem que ser merecedora do lugar que a gente vai exercer e da posição que a gente vai ter que é, jogar, defender. Então, é muito importante a gente sempre estar bem preparado, trabalhar muito. Não vou dizer, não tem certo essa pergunta, é uma pergunta bem difícil. E eu estou chegando agora, sou uma menina nova, tenho muito ainda para aprender, tenho muitas coisas para conquistar ainda. E é como eu falei, abraçar a oportunidade, tentar deixar uma boa impressão, fazer as coisas que a Pia pedir, sempre estar tendo muito contato com outras meninas também para aprender, sempre é bom, aprender nunca é demais. Então, é nessa questão. Agora é uma nova geração. Tem meninas, por exemplo, acho que é difícil quando a posição de goleira, por exemplo, é uma posição que troca muito pouco, assim, porque goleira é uma parte de confiança, você precisa ter confiança na sua goleira, então é a posição que menos troca, assim. Mas dentro das posições de linha, a gente tem que estar preparado, a gente tem que trabalhar. Por mais que eu não esteja em campo, eu estou ali porque se acontecer alguma coisa, eu preciso defender da mesma maneira, do mesmo nível, em alto nível. Então é uma responsabilidade muito grande, independente de estar ou não dentro de campo. Acho que o fato de vestir a camisa da seleção brasileira já é maravilhoso e representar da melhor forma possível quando a oportunidade surgir. Show de bola, então. Acho que com essa resposta excelente a gente pode ir encerrando aqui. Bruninha, eu quero agradecer demais, assim, de coração mesmo, por você ter topado vir trocar essa ideia com a gente. É sempre muito legal dar espaço para o futebol feminino. Eu falo, particularmente, eu faço um corre muito grande pelo futebol feminino, porque eu acho que a gente tem sim que dar visibilidade, tem que dar espaço, porque é isso, né? Se a gente não começar a dar espaço, as pessoas não vão ter acesso a esse mundo do futebol feminino que é tão importante, que precisa muito de apoio e de visibilidade sempre. Desejo muita sorte para tudo que você tem para trilhar aí pela frente, que você consiga trazer os títulos que você tanto quer e que a gente tanto quer, representando a gente, tanto no Santos, quanto em outros clubes, quanto na seleção. Enfim, deixa aberto espaço aí se você quiser dar sua última declaração, suas últimas palavras, e obrigada de novo por ter topado vir falar com a gente. Cara, eu que agradeço, eu fico lisonjeada de poder fazer parte disso, de saber que vocês também estão lutando como nós dentro de campo pelo futebol feminino. Vocês talvez não tenham noção, mas isso agrega demais. Só pelo fato de eu estar aqui, já me sinto muito grata por isso, por vocês estarem nessa batalha com a gente. E é isso, vamos fazer o futebol feminino crescer. E mais uma vez, obrigada pela participação, pelo convite e até uma próxima. Fechou, então. Acho que com isso a gente pode ir encerrando. Vou dar os recados de sempre, lembrar você que está acompanhando a gente até aqui, seguir as nossas páginas, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, como Portal ENM. Vou fazer meu jabá também, que eu tô no Twitter como Nalu_Dias e no Instagram como Dias_Nalu. Você pode me seguir para ficar por dentro de conteúdo sobre o Santos, sobre futebol feminino, sobre outras coisas também, porque a gente está aqui para falar, a vida foi feita para isso. Agradecer mais uma vez vocês que apoiam o nosso trampo e lembrar para você seguir aqui, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, curtir, deixar seu comentário e brigadão por todo mundo que está fortalecendo aqui com a gente. Uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de futebol feminino é que o futebol feminino existe, ele resiste, ele vai continuar lutando para a gente poder conquistar todos os espaços possíveis e é isso. Brigadão, gente. Perfeito.